Oi, gente, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí, dia 15 de janeiro, 5 para as 7 da noite, para bater papo literário. Já começamos essa semana muito bem, porque já conversamos aqui com a autora psicanalista Andréa Anastácia, e esse ritmo vai continuar até umas 10h30 da noite. Com muitos autores ainda, tá? A gente agora vai bater um papo com o autor nacional William Souza. Olha, já até pediu aqui. Vamos adicioná-lo, que maravilha. William, querido, bem-vindo. Você está me vendo? Está me ouvindo? Sim, estou te vendo e ouvindo. Só um minuto, eu vou conectar aqui algo aqui. Está me ouvindo bem? Eu vou pedir para que você tire o fone, porque está muito longe. Tá bom, só um minuto. Às vezes o fone dá essa... Vamos ver se melhora, gente. Querido, primeira entrevista literária, você já fez outras? Na verdade, eu fiz um podcast ao vivo aqui na igreja que eu sou membro, então eu fiz um podcast ao vivo também. Ah, que maravilha, já está cascudo aí. Antes de começarmos, quero muito te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade. Eu estava aqui dando uma olhada no seu material, fiquei impressionada com essa tua atmosfera que você vem trazendo aí na literatura. Então, muitíssimo obrigada, tá? Eu que agradeço pelo convite, né? Porque, assim, a gente entende e a gente sabe que o poder que tem a internet, né? Porque a gente sabe que o livro tem um alcance, mas a internet tem um outro alcance, e a ideia é sempre compartilhar exatamente o que a gente está vivendo, foi isso que eu coloquei no livro, e tenho uma certeza que esse podcast vai ser bacana. Muito bem, você é de qual lugar do Brasil? Na verdade, hoje eu estou na cidade de Lorena, interior de São Paulo, mas eu nasci na capital, né? Eu morei durante 28 anos em Guarulhos, aí eu recebi uma proposta de trabalho aqui na cidade de Lorena, aí eu vim para cá, casei com a minha esposa, né? Na verdade, minha esposa também é de Guarulhos, ela veio para cá, e aí a gente está aqui, já fazem 14 anos. Caramba! Esse ano aí em São Paulo vai ser o ano da Bienal. Você vai? Opa, com certeza. Vou me programar aqui para estar participando. Poder levar o seu livro para a Bienal. Imagina a loucura que não é. Com certeza. Na verdade, assim, né, o livro em si, quando ele veio ao meu coração para eu escrever, a direção que eu tive foi em relação à quantidade de corridas, né, de corridas de rua que nós temos no Brasil, que é um número muito grande de corridas de rua, e é um público que muitas vezes como eu participo, pessoas que superaram alguma dependência química, pessoas que de repente perderam um ente querido, sabe? Então, essas pessoas que eu entendo que faz sentido para elas o que eu coloquei no livro, mas nada impede, né, como você mesmo colocou, de você estar numa Bienal, onde vão ter outros escritores, vão ter outros materiais, e a gente tá compartilhando daquele ambiente, fazendo um network, né? Exatamente. Bom, a gente está aí com um livro, né? Você está com ele físico aí, em mãos? Tô aqui, ó. Olha, gente, mostra essa capa pra gente. Correndo com o Espírito Santo. É você nessa capa, não é? Sou eu. Isso daqui é uma corrida de uma meia maratona em São Paulo, de 21 quilômetros. Na verdade, essa foto ela foi tirada, subi na Avenida Pacaembu. E quando veio no meu coração exatamente para escrever esse livro, essa foto foi aqui, falei assim, tem que ser essa foto. Tanto que quando eu mandei para a editora, eles até falam assim em relação que eles fazem alguma sugestão de capa. Eu falei assim, a capa eu não negocio. A capa eu quero que seja exatamente essa foto. E assim eles aprovaram e assim nós seguimos. Não, peraí, vamos entender um pouco sobre essa pegada da corrida. Você corre
há quanto tempo? Então, na verdade, eu corro já fazem 6 anos. E, assim, eu até já vou pegar esse gancho da sua pergunta e vou entrar em detalhes. O que acontece? Em 2016, isso, mais ou menos, eu trabalhava aqui, eu estava com 91 quilos, né? 91 quilos. Eu estava sentindo muito minha testa fisgando, né? O nível de estresse lá em cima, eu cheguei a 91 quilos. E aí eu fui procurar um cardiologista para conversar com ele um pouco. E eu compartilhei um pouco do meu histórico familiar, né? Onde minha mãe, com 50 anos, teve um infarto e faleceu, infarto fulminante. Meu pai, com 62 anos, teve um AVC, ficou um tempo internado e também faleceu. Em cima disso, o cardiologista falou assim, ó, ou você muda o seu estilo de vida, ou você vai ter que viver à base de remédios. Então, desde então, eu decidi mudar. E aí, o que acontece? Eu encontrei na corrida em si algo que fez muito sentido. Por quê? Porque na corrida você não precisa exatamente, não necessariamente ter um grupo, né? Você pode pegar e ir lá, fazer sua corridinha. Lógico que quando você quer evoluir, você quer melhorar, você busca a orientação de um profissional e aí você vai avançando. Mas foi isso que deu o start. Gente, tô chocada. Agora, eu estava escutando você falar, né? É muito interessante essa sacudida, às vezes, que a vida dá na gente, porque ela vai dando sinais de que a gente tem que mudar, de que algumas coisas vão precisar serem modificadas, e aí a gente vai procrastinando, vai empurrando com a barriga, e chega num determinado momento que a chave vira, porque se ela não virar, a gente vai padecer. A corrida, ela é um exercício sensacional, inclusive para tratar a ansiedade. Ansiedade, depressão, um monte de coisas. O exercício físico, de maneira geral, né? E cada uma caminhada tem uma pegada, a corrida tem outra. Quem pedala. Essa semana a gente recebeu aqui uma triatleta que ela falou um pouco de como esse mundo dela nadar, pedalar e, enfim, fazer N coisas mudou a vida dela também. Então, assim, a gente vê aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem muita maratona. A gente começa aí de 5, se eu não me engano. Qual é o máximo de maratona, William? Não, na verdade é o seguinte, a maratona que teve aí o ano passado, que foi a Maratona do Rio, né? Ela aconteceu no mês de junho. Essa maratona eu fiz minha inscrição. Hoje mesmo eu estava até com a camisa dela, mas eu não participei, porque eu tive algumas prioridades financeiras e não deu para eu viajar com a minha família para fazer aí. Tanto que essa maratona, ela seria o último capítulo do meu livro. Só que como eu recebi a direção de escrever o meu livro dentro de um mês, eu conversei com o meu professor de corrida e falei para ele que eu precisava finalizar dentro de um mês, e ele fez toda uma adequação dos treinos aqui para eu fazer essa corrida. Mas em relação à maratona em si, a maratona, ela é o 42 quilômetros, 195 metros. Então, tem corridas de 5, tem corridas de 10, tem corridas de 15, tanto que algumas pessoas até falam que a São Silvestre, né, que ela acontece em São Paulo, ela é uma maratona, mas na verdade não é. A maratona, na verdade, ela tem esse nome de maratona porque tem uma história, né, que é a seguinte: um povo precisava chegar em uma outra cidade e a distância dessa cidade era 42 quilômetros, 195 metros. Só que essa cidade que eles precisavam ir, o nome da cidade era Maratona. Então, por isso que ficou com esse nome. Então, a maratona é 42 quilômetros, 195 metros. Você insere isso no teu livro? Você coloca esse tipo de informação na tua obra? Tem também. O último capítulo do livro, que eu conto como foi a corrida que eu fiz, na verdade, o último capítulo é ocorrendo 42 quilômetros, 195 metros, dentro da cidade de Lorena. Eu saí para fazer essa corrida 2 horas da manhã. Eu levantei 1h30 da manhã e eu saí para correr. Aí que eu fui terminar era 6h45, mais ou menos, sozinho girando aqui dentro da cidade para eu conseguir cumprir a meta que eu estabeleci, que era dentro de um mês escrever o livro. Gente, agora, falando um pouco dessa capa, né? Você falou que essa capa foi numa corrida que você fez
né, eu não conheço São Paulo. Você falou que a subida do Pacaembu, é isso? Isso é a subida da Avenida Pacaembu. Essa subida você vai dar direto no estádio, né? No estádio municipal do Pacaembu. Porque a largada é dali, aí você faz todo um percurso dentro da cidade de São Paulo, né? Por alguns pontos históricos, e aí você retorna para chegar no Pacaembu. Ah, então, gente, essa capa é o nosso próprio autor. Estava chovendo no dia, pelo que eu estou vendo aqui. Conta pra gente um pouquinho sobre essa corrida, os desafios, como que você se preparou, porque ela é a capa da tua obra. Conta pra gente um pouquinho. Isso. Então, essa corrida em si, o que que acontece? É porque na capa não dá para ver que ficou um pouco desfocado devido ao tratamento da imagem. O meu número de peito, ó, o meu Mostra. número de peito do lado está escrito. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Não, não dá para ver, porque é bem no cantinho, aqui, bem nesse cantinho, está escrito Quênia. E tem toda uma história disso, né? O porquê do Quênia. O que que acontece? Falando um pouco antes dessa corrida, até chegar nela, eu fui fazer uma corrida em São Paulo da mesma organizadora. Da mesma organizadora. E era uma corrida de 10 quilômetros que largava do Pacaembu também. E nessa foi a primeira vez que eu fui participar de uma corrida dessa organizadora. E tinha lá o bloco verde, o bloco azul, amarelo e branco. E eu larguei lá no branco, lá atrás. E nessa corrida, minha esposa estava me acompanhando. E ela falou assim: Nossa, mas você corre mais rápido do que aquelas pessoas que estão lá na frente. Eu falei assim: Não, mas a organizadora me colocou para largar aqui, eu vou largar. Lógico, o que acontece? Eu não corro para ser campeão. Eu corro voltado para a minha saúde, com a orientação que eu tive. Enfim, eu fiz essa corrida e eu cheguei na frente de 97% das pessoas. E era uma corrida que tinha mais de 10 mil pessoas. Ok. Aí eu fui para essa corrida da capa. Só que quando eu fui para essa corrida da capa, ela era da mesma organizadora. O que que a organizadora viu? Opa, peraí, ele já correu na outra mais rápido do que 97%, então ele consegue ficar lá na frente. Aí eles me colocaram para largar lá na frente, só que lá na frente você larga com um grupo de elite. E aí o que acontece? Quando disparou para correr, deu 1 quilômetro, eu já não conseguia mais acompanhar o ritmo. E esse também eu relato em relação no meu livro, porque é cada um no seu tempo, cada um no seu modo, e você não deve se comparar, porque toda vez que você se compara, das duas, uma, ou você vai estar acima ou você vai estar abaixo. Se você estiver acima, você pode se tornar uma pessoa soberba, achar que você não deve evoluir. Se você estiver abaixo, você vai falar assim: eu não consigo porque eu não tenho condições. Então, você tem que olhar para você. Você olha para o seu eu, qual é o seu objetivo, o que você quer buscar. E isso eu relato no livro também, justamente nessa corrida da capa, que foi exatamente onde eu tive esse insight de falar assim: não, é cada um no seu tempo. Porque se nós queremos nos comparar, a gente desenvolve um sabotador aqui dentro que vai nos bloquear ou vai nos levar a ser soberbo, porque a gente não vai entender o nosso tempo. Já temos aí uma grande lição que a corrida dá, né? Uma lição de vida, uma lição para quem vê, tem esse olhar, né? Esse outro olhar dessa atividade. Ou seja, a corrida coloca você no seu devido lugar, te mostra exatamente quem você é. Isso é muito interessante. Agora, você falou que publicou para uma editora. Qual foi a editora? Na verdade, foi a Viseu. A Viseu. Aqui, A ó, Viseu é, aqui, ó. é uma editora de grande porte, né? Médio a grande porte, cresceu bastante do ano passado para cá no mercado. Tenho visto trabalhos belíssimos dessa editora e trabalho com muitos escritores dela. Essa foi a tua primeira experiência por uma editora? Então, na verdade, assim, eu vou até compartilhar como foi a minha primeira experiência, eu vou te compartilhar com você algo assim que é exatamente isso aqui, Correndo com o Espírito Santo, eu posso dizer que é uma obra do Espírito Santo. Porque se tem alguém que era ruim para escrever uma redação, sou eu. Eu. Terrível. Terrível. Só que o que acontece? Como, como é algo que não, tipo assim, eu apenas obedeci uma direção que Deus me deu, né, de eu escrever, eu mandei para duas editoras.
E menos de 7 dias, dentro de 5 dias, as duas me retornaram, falaram assim, William, vamos publicar sua obra, que a sua obra é muito boa, vai impactar. E eu fiquei surpreso. Eu falei, meu Deus. Aí falaram para mim, aí teve toda uma negociação com duas, né? Eu acabei fechando com a Viseu aí, em relação a tudo que nós negociamos. E aí o que eu fiquei assim, surpreso, que foram pouquíssimas correções que foram feitas. Pouquíssimas correções, sabe? E aí eu entendi, eu falei assim, nossa, Deus realmente nos capacita para algo que a gente nem imagina que nós temos condições de fazer. E aí o que acontece? Aí teve toda a conversa com eles, todo o suporte deles, né? Todo o tempo programado para cada etapa, né? Colocar dentro de todas as normas, de fazer capa, de fazer a contracapa, de fazer tudo, né? Contando um pouco a biografia do escritor, e foi a minha primeira. E, na verdade, eu também já tenho uma outra, né? Assim que eu já comecei a escrever algumas coisas, que meu filho tá um pouquinho acima do peso, e eu comecei a fazer algumas atividades com ele, e eu entendi que eu posso escrever um livro sendo uma continuação desse. O que seria? Ensine o menino no caminho, no espírito, na alma e no corpo, sabe? No espírito é a sua conexão com Deus, na alma o nosso intelecto, o nosso dia a dia, o nosso desenvolvimento, e o corpo, que é o nosso corpo, onde cada um deve fazer o melhor por si. Então, são coisas assim que tá vindo no meu coração, porque eu trabalho há 27 anos em empresas, e isso foi uma visão que Deus me deu para eu olhar para uma outra situação. Porque a gente vê, né, o quanto é importante e necessário nós abrirmos o leque da nossa vida. Porque às vezes nós temos capacidades extraordinárias e às vezes a gente se limita, entre aspas, por um comodismo, com uma vergonha, às vezes, de se expor em fazer outras coisas, com medo do julgar. Eu tirei o meu ano de 2023 olhando para a parte da resiliência. Fale ou deixe de falar, eu tenho que seguir o meu propósito, porque sempre vão falar, sempre vão falar. Exatamente, isso é muito importante, né? A gente ter essa consciência, porque a gente se auto-sabota. A gente sempre acha que a gente não é capaz de fazer algo que a princípio está fora dos nossos limites. E o William, ele mostra pra gente que, olha, ele mudou de vida, ele escreveu livro, ele está com um projeto de uma continuação para 2024, 2025, ele vai à Bienal provavelmente. Quer dizer, um monte de coisa começou a mudar quando ele resolveu mudar também. Lembrando que ele, como falou, ele era péssimo em redação, provavelmente ele não era da escrita, e isso veio como se fosse realmente um chamado. Então, ele tem ali dentro dessa carga literária uma missão, e ele traz isso no Correndo com o Espírito Santo. Agora, esse livro você publicou agora em dezembro, né? Isso, o lançamento oficial pela editora foi no dia 15 de dezembro. Que maravilha! Você chegou a fazer lançamento presencial ou ainda não teve oportunidade? Então, na verdade, como foi no dia 15 de dezembro, e pelo contrato eu tinha direito a 20 unidades, né? Não... Tá fazendo um mês hoje. Agora que eu vi que hoje é dia Isso, 15. então, isso. Aí o que acontece? Aí, pelo contrato, eu tinha direito a 20 exemplares. E para eu fazer um evento com 20 exemplares, só que na região onde eu moro, eu conheço bastante pessoas que correm, se de repente ficaria uma situação chata de não ter exemplar para todo mundo. Então, os primeiros 20 que eu recebi, eu presenteei algumas pessoas, né? E algumas pessoas que eu cito no livro, eu presenteei. E agora, nessa semana aqui, no dia 18, quinta-feira, tem um restaurante aqui que sempre faz esses eventos. Eu vou fazer o lançamento, vou fazer um coquetel de lançamento do livro, presencial. Porque eu já recebi mais 65 exemplares dele. Eu acho que é um número bacana para fazer um evento. E aí vai fluir, né? Ai, que maravilha! Qual é a data que você vai fazer? Dia 18. Dia 18, quinta-feira agora. 18 de janeiro, gente. Quem for da cidade aí do nosso autor ou estiver próximo,
e quiser ir lá conhecer um pouco mais. Já qual é o teu Instagram, William? Fala para o pessoal. O meu Instagram é eu.williamsouza. William com S. Muito bem. Então já segue o William lá. Qualquer coisa é só mandar mensagem para ele, tá? Agora, As pessoas... Oi. É o que? Fala, desculpa. Não, pode falar. Não, pode falar. Correndo com o Espírito Santo, esse nome, como é que você intitulou a tua obra com esse nome? Isso veio no insight também? Você colocou o nome no decorrer da escrita do teu livro? Como é que veio? Porque é um nome forte, né? Eu adorei Correndo então, verdade... com o Espírito Santo. Como é que surgiu esse título? Então, na verdade, assim, eu estava em um culto na igreja e eu costumo chegar no culto sempre mais cedo, sabe? Eu fico lá sentado, lendo a Bíblia um pouco, orando. E quando eu estava nesse momento ali antes do culto, eu senti, assim, algo assim. E eu gosto de deixar bem claro que o livro, ele não é um livro religioso. Na verdade, eu estou falando de Jesus, né? E tanto no livro eu falo para que não são cristãs, pessoas que já são e se afastaram da igreja, e pessoas que estão na igreja. Eu tive um cuidado, lógico, sendo direcionado pelo Espírito Santo em fazer. Então, eu estava no culto, sentado, lendo a Bíblia um pouco, orando, e aí veio para mim assim, escreve um livro. Eu falei, escreve um livro? Falei, pai, a sabedoria vem do alto, porque eu creio nisso, porque eu, humanamente, não tenho condições de escrever um livro. Como eu disse, eu sou ruim de redação. E ele falou assim, ó, porque o que você passou, a transformação de vida que você passou, ela não pode parar em você. Precisa alcançar outras pessoas. Eu falei, amém. Qual o título? Correndo com o Espírito Santo. Tudo isso em um dia só veio para mim. Aí o que eu fiz? Eu fui na internet e digitei lá, Correndo com o Espírito Santo. Não existia nada sobre isso. Absolutamente nada sobre isso. Então eu entendi que era algo preparado para eu fazer do jeito que eu fiz. Porque senão o que acontece? Como a gente já falou aqui nesse podcast, são os sabotadores. Talvez se tivesse escrito lá no Google e já tivesse aparecido alguma coisa, eu ia falar, já tem, não é isso não, não é para fazer. Mas não existia. Então foi algo que foi assim, ó, foi muito rápido direcionado. Tanto que quando eu peguei para fazer, como falei, eu não era bom em redação, eu fiz em um mês um livro. Em um mês, um livro de 162 páginas. E dentro de um mês, eu fiz um livro de 162 páginas. Então, foi algo assim, que veio para a minha vida para eu fazer desse jeito, desse modo, de uma forma simples, objetiva, que eu já tenho relato de pessoas que eu presenteei, que já leram, que falam assim, meu Deus, tem coisas que já mexeram comigo. E eu tive a oportunidade, semana passada mesmo, de falar isso na igreja, direcionado com esse livro, onde tem algumas coisas dentro do livro que parecem ser duras, mas são salvação. Por quê? Só compartilhando, já entrando no livro, tem um capítulo que eu fui fazer um treinamento, estava eu e um grupo, e o professor orientou para que nós fizéssemos uns abdominais e saísse para fazer uma corrida. Eu saí para fazer a corrida, quando eu fiz o contorno para voltar, o pessoal que estava junto comigo estava caminhando. E eu olhei assim, e o Espírito Santo falou comigo assim, ó, não julgue, porque queria estar correndo que você ainda está andando. É forte, mas é uma verdade. Às vezes a gente tem um olhar muito crítico para o que as pessoas estão fazendo ou deixando de fazer, e nós não olhamos para o nosso. O que eu não estou fazendo que eu já deveria estar fazendo. Então, esse livro, ele foi assim, de uma forma muito rápida, que eu recebi a direção e fui lá fazer, sabe? Foi dessa forma. Não foi, eu não comecei a rascunhar e depois eu fui mudando. Não, foi tudo muito claro dessa forma que nasceu. Caramba, gente, a gente está falando de um mês, de mais de 100 páginas de um livro. 160, gente. É um livro, não é um livro pequeno, é um livro médio, a gente consegue ler em 2 dias. Mas, lá, ó que graça, gente. Esse aí tá fechado? Você não tem nenhum Tá fechado. para ler um pouquinho pra gente?
Então, eu vou ler o que está aqui, ó, Tá. que eu mandei para você. Eu vou ler aqui, ó. Está escrito assim, ó. Descubra o poder transformador do Espírito Santo nesse livro inspirador. Com auxílio de como guia, cada capítulo foi escrito para impactar profundamente sua vida. Explore a importância do equilíbrio entre espírito, alma e corpo e receba as orientações práticas para alcançar sua melhor versão. Correndo com o Espírito Santo não é apenas sobre melhorar o seu desempenho na corrida, embora compartilhe experiências de treinamento. Seu propósito primordial é conduzir as pessoas a abraçarem um novo tempo, sintonizado com a voz de Deus. Esse livro questiona seu estilo de vida atual, aproximando de um futuro que almeja, e enfatiza a necessidade de assumir responsabilidades pessoal em direção ao seu propósito, por meio de cada capítulo. Sinta a voz de Deus tocando no seu coração, apontando áreas que merecem ser ajustadas. Essa obra é uma inspiração divina, destinada a ajudá-lo a compreender para viver plenamente seu propósito de vida. É isso que está escrito aqui. Essa aí é a sinopse do livro do nosso autor, tá, gente? A gente pode dizer que é uma autobiografia essa obra? Ou não? Sim, sim, sim. Eu vou até abrir esse daqui, para folhear um pouquinho aqui. Agora, vou abrir. Me diz uma coisa. Nesse teu livro, você fala, né? Por que você explicou aqui anteriormente que por causa do histórico familiar, ou você mudava de vida, ou você viveria à base de medicamento. A tua história nesse livro, ela começa antes disso ou já na corrida? Então, na verdade, assim, quando eu tive esse start do médico, né, eu fui correr, mas eu fui para academia, eu fui para o CrossFit, eu fui para natação, eu fui fazendo várias coisas. Eu fui fazendo. Por quê? Eu sempre busquei na minha vida ser muito intenso no que eu me propunha a fazer. Isso já a gente pode olhar para o livro, né? Se eu recebi a direção, dentro de um mês eu fui fazer. Então, o que acontece? Quando eu recebi esse start do médico, eu fui sim fazer corrida, mas em paralelo foi academia, foi natação, foi crossfit, foi muitas coisas. Até chegar a um determinado ponto que o cardiologista me orientou, falou assim, ó, a corrida, ela vai te ajudar no seu cardiorrespiratório. Por quê? Eu fiz um exame onde colocou aquele holter, né, que fica monitorando você durante 24 horas, e a minha pressão arterial, ela ficava muito alta em relação à minha idade, até quando eu estava dormindo. Eu estava descansando, ela ficava alta. Eu transpirava muito dormindo, porque a pressão ficava muito alta. Então, o que acontece? Hoje, eu fico com relógio. Quando eu estou dormindo, só para você ver o quanto que mudou a minha vida através desse comportamento, eu dormindo, a minha frequência cardíaca é 42, 45, meu coração não bate nem uma vez por segundo. Meu coração não bate. E quando eu vou hoje fazer uma atividade muito intensa, 1 minuto depois que eu fiz a atividade intensa, meu coração já volta para o normal. Antigamente ele ficava muito lá em cima. Então, são essas coisas que eu fui construindo, e por isso que é uma autobiografia. Eu até abri aqui, agora as pagininhas estão aqui, ó. Tem algumas fotos aqui, tem a foto da minha família aqui. Fotos aí. Mostra pra gente, William. Quer ver? Vou pegar uma foto da minha família que está aqui em um capítulo. Deixa eu só abrir aqui. Quer ver? Mostrar uma foto. Aqui, ó. A minha família aqui, ó. Aqui, ó. Minha esposa e meus 2 filhos. Você falou que a tua aqui esposa uma outra ainda. Corre, né? Ó, que ela estava gestante aqui, ó, e aqui depois do pequenininho ter nascido. A tua esposa também corre? Não, na verdade ela não corre. Na verdade ela não. Na verdade ela fazia crossfit e foi ela que me levou para o crossfit, sabe? Mas ela não corre, não. Eu pego um pouco no pé dela para ela correr, mas ela é um pouco resistente na parte da corrida. Só que, só pegando aqui parte desse capítulo aqui da minha família, tem algo importante aqui, sabe? Porque nesse capítulo específico, é assim, eu estava fazendo um treino em alguns morros aqui, subindo alguns morros, né? E aí o Espírito Santo falou comigo assim, ó,
Por mais que cada subida você canse, não pare. Diminua o ritmo, mas continue. Por quê? Lá em cima está a sua família te esperando para te dar um abraço. Por que que eu falo isso aqui? Porque tem muitas famílias hoje que vivem sem abraço. As pessoas vivem no automático. Então, são coisas assim simples, mas que eu tenho a certeza que vai mexer com muitas pessoas, sabe? Muitas pessoas. Que bacana. Agora, durante esse processo de criação, né? Teu primeiro livro aí publicado já para uma editora de grande porte. Qual foi o maior desafio que você encontrou na hora de produzir essa obra, esse livro? Então, eu vou falar para você, assim, o desafio, praticamente, se eu for tentar criar um desafio, eu acho que ele não tem. Sabe por quê? Porque quando você tem uma direção clara de Deus para algo que você precisa fazer, as coisas fluem, sabe? Você vai entender que pode acontecer qualquer coisa, qualquer tipo de obstáculo, mas quando você tem uma direção clara, os obstáculos só vai ser um trampolim para você para uma fase melhor. Então, assim, eu não comecei a escrever e falar assim, nossa, será que isso é para mim mesmo? Ai, será que... Não, não, eu fui fazendo a cada treino, porque aqui, por exemplo, tem treino de corrida, são treinos específicos. Aqui são 31 treinos que eles não se repetem. Se não se repetem. Ih, ele parou aí, né, gente? William, Parou? aí, voltou. Oi? Voltou. Voltou? Então, o que acontece? Cada capítulo que eu escrevi, ele tem um versículo como start. Em cima desse versículo, eu ficava meditando durante a corrida. E aí eu vou relatando cada um deles, sabe? Com base exatamente o quê? Porque, como você me perguntou, o que foi, assim, que pode ter criado um bloqueio, que eu poderia, de repente, deixar como insight de uma pessoa que está buscando escrever? Se eu pudesse falar assim, ó, acredite no potencial que Deus deixou para você fazer. Aquela situação que você acha assim, ah, não é para mim, é para você. Se você acreditar no seu projeto, é para você, independente de. Porque se eu for querer falar, ah, eu tive um bloqueio nisso, eu tive uma rejeição nisso, eu tive isso naquilo, se eu pudesse falar um detalhe, um único detalhe foi assim, que eu pedi para 2 amigos meus escrever o prefácio e eles ficaram meio inseguros. E naquele momento eu falei assim, poxa, eles poderiam escrever. E tanto o meu prefácio, quem escreve é minha sogra. A minha sogra. Que bacana. A minha sogra que escreveu. Eu pedi para ela e ela escreveu. Sabe? Então, o que acontece? Então, eu não tive isso. Mas, assim, para as pessoas que estão vendo e para as pessoas que vão assistir, eu vou falar assim, ó, se tem algo que faz o seu coração pulsar de uma forma diferente e seu olho brilhar, siga em frente, que você vai alcançar pessoas que você nem imagina. Eu, particularmente, às vezes eu olho assim e falo assim, nossa, será que as pessoas próximas de mim vão comprar esse livro, por exemplo? Mas a direção que Deus me deu não foi isso. Porque as pessoas que estão próximas de mim, elas me têm aqui, no dia a dia. Isso daqui é para alcançar pessoas que nem me conhecem, sabe? Para alcançar pessoas que não me conhecem. Então, é a direção de Deus para alcançar pessoas que eu nem imagino quem vai ser. Através desse podcast que nós estamos fazendo aqui, eu nem sei, sabe? E Deus sabe das coisas. Não sou eu só sou serviço divino como um instrumento na mão dele. Incrível isso, né? Porque é justamente isso que ele falou. Quando a gente escreve, a gente não tem dimensão a quem vai chegar o que a gente está produzindo, para quem que a gente está falando. E os livros, eles têm uma energia que muita gente não acredita. A gente passa a acreditar quando a gente vira escritor, quando a gente vira leitor. Eu conheço pessoas que nunca leram na vida e de repente começaram a escrever e essa energia da escrita mudou a vida dessa pessoa. Então, assim, os livros eles chegam para quem tem que chegar. Se eu tiver que ler o livro do William, se a fulana tiver que ler o livro vai chegar, vai ser por uma propaganda no Instagram,
vai ser no canal do YouTube, alguém vai ver e vai falar, caramba, eu tinha que ter acesso a esse livro. Não tem jeito, porque é energia. Já contei aqui para vocês vários casos de como essa energia funciona, né? E é exatamente isso que ele fala. Nada foi planejado, mas as coisas aconteceram como um chamado. E isso é incrível. Agora, ô William, você correu. Quando foi tua última corrida? A minha última corrida que eu relato no livro ou não? Não, não. Aqui, na vida real. Quando foi a última corrida? Corrida oficial, eu corri agora, aqui na cidade, tem uma cidade próxima aqui, que é a Virada Joseense. Na verdade, eu já fiz 3 São Silvestres, mas agora eu estou correndo aqui na Virada Joseense. Foi a minha última corrida. Aí eu fiz uma corrida de 5 quilômetros, na verdade eu tinha o objetivo de fazer abaixo de 23 minutos. E na verdade eu fui lá e fiz em 21 minutos essa corrida. Para o meu biotipo, para o que eu busco em relação à saúde, eu fiquei extremamente feliz. Por quê? Da minha faixa etária, que eu tenho 45 anos, vai dos 45 aos 50, eu fiquei em terceiro lugar, de 260 pessoas, sabe? Então, assim, eu sou uma pessoa que me desafio. As pessoas que entrarem e ver o meu Instagram, vai ver lá que, assim, todos os dias eu estou treinando. Todos os dias. Hoje pela manhã eu fui treinar, eu treino. Todos os dias eu treino. Ontem, domingo, eu fui fazer um percurso que vai ter um evento aqui do Circuito Águia. Eu fui lá, fiz o percurso também. Porque, assim, hoje, é assim, sabe o hábito, né? O poder do hábito. Hoje eu não consigo ficar sem. Então, eu vou treinar, porque isso me faz bem. Porque todos os dias eu acordo 4h50, 5 horas da manhã. Então, assim, vou lá, tiro meu tempo de leitura da Bíblia, estou lendo um livro aqui, Força de Vontade Não Funciona, e aí tô vendo algumas coisas no livro que eu falo, meu Deus, como que é impactante. Porque muitas pessoas falam que vão fazer aquela força da vontade, mas tirar força de vontade de uma coisa que você não tem vontade em fazer. Então é a disciplina. Tanto em minha camisa aqui, ó, que é o meu nome, aqui, ó, é disciplina, consistência e conquista. Meu logo aqui, ó. Disciplina, consistência e conquista. Então, eu criei a minha camisa, porque eu falei, nossa, eu fico treinando com a camisa do pessoal, vou treinar com a minha camisa, para de alguma forma inspirar as pessoas. Não é a motivação que vai te levar onde você quer. Quando você... É verdade. A disciplina ela é algo avassalador. A disciplina nada mais é do que você fazer aquilo que você não gosta, não quer e não tem saco de fazer. É você se disciplinar aquilo. E é incrível. A disciplina ela é transformadora. Agora, o William, quais outras corridas você botou na tua obra? Tem alguma corrida específica que você relate no teu livro? Então, na verdade, praticamente 100% do livro, eles são os treinos que eu fui fazer. Eu cito algumas corridas, que nem, por exemplo, essa que eu cito da capa do livro, mas porque eu estava em um treinamento e eu lembrei, o Espírito Santo me fez lembrar dessa condição, de a gente não ficar se comparando. Porque, como eu disse, corrida, para quem pratica, né, com uma instrução de um profissional, cada dia é de um jeito. Um dia você vai correr 5, outro dia você vai correr 10, outro você corre 15, outro você vai correr mais rápido, outro você vai correr mais lento. Então, cada corrida é um jeito. Então, quando eu tive a direção de escrever, o quê? Todos os capítulos eu vou fazendo, parafraseando as escrituras, o que está na Bíblia, com o treino que eu tive, né? Porque, assim, imagina assim, eu vou escrever um livro contando só sobre corrida de 5 quilômetros, só sobre corrida de 10 quilômetros. Não é isso que vai despertar as pessoas para entender o equilíbrio entre espírito, alma e corpo. Então, são coisas que eu fui vivenciando aqui, que, como eu disse, tem coisas bacanas que a pessoa vai ler de uma forma tranquila e vai ter coisas que vai dar uma incomodada, porque não sou eu, como eu disse, é o Espírito Santo falando com a pessoa. Por exemplo, aqui no comecinho do livro, em um treino que eu fiz, eu falo da seguinte forma:
Se você não tirar um tempo para cuidar de você, daqui a pouco você vai pagar alguém para cuidar de você. E é duro, mas é uma verdade. Então, o que acontece? Cada treino, por exemplo, teve uma parte aqui do livro que eu fui fazer um treino e o Espírito Santo falou comigo assim: se você chegasse no local de um treino e não tivesse o seu professor, ou se uma outra pessoa estivesse lá, você realmente acataria o que ele ia te orientar? Eu falei comigo, não. Ele falou, é assim, quando nós temos a intimidade de ouvir a voz de Deus, nós sabemos que é Deus falando com nós o que nós precisamos fazer. Então, a gente não fica disperso pensando isso ou pensando aquilo. Nós centramos em alguma coisa. Então, o livro, eu fui contando exatamente todos os treinos que eu fui fazendo, direcionado por um versículo e parafraseando um versículo com treino. Só que, pegando um gancho do que você está falando, por exemplo, esse mês de janeiro eu tenho uma corrida dia 28, no dia 2 de fevereiro eu tenho corrida, no dia 24 ou 25 de fevereiro eu tenho outra corrida. Essa corrida aqui da capa do livro, esse ano vai ser no dia, se não me falha, acho que é no dia 21 de abril. Eu vou lá participar da corrida lá em São Paulo novamente. Então, aí sim, vou ter várias corridas que eu vou participar, que eu vou compartilhando no meu Instagram para as pessoas verem. E lá eu sempre gosto de falar qual foi minha experiência, quais são os insights, quando a gente conversa com outras pessoas, a gente faz os network e eu gosto sempre de compartilhar, porque é uma coisa que eu entendi. O que eu tenho no meu coração não é para eu guardar para mim, é para eu compartilhar com o universo, para que as pessoas possam ser alcançadas, para que as pessoas possam ser impactadas, que as pessoas possam viver a sua melhor versão a cada dia. Muito bem. Qual foi a sua corrida mais difícil até hoje? A minha corrida mais difícil até hoje foi a corrida que eu fiz de 21 quilômetros em Paraty, Rio de Janeiro. Por quê? Foi uma corrida trail. Essa corrida trail é corrida no meio do mato, no meio do lago, no meio de um monte de coisa. Tem até foto lá no Instagram lá, que eu tô com a água pela cintura, uma água de barro. E assim, muita subida, muito morro. No dia anterior choveu demais, muita chuva. E assim, eu fiz a corrida, finalizei. Minha esposa estava lá me esperando com meu filho, ela estava gestante ainda. Essa eu posso dizer que foi a corrida mais desafiadora pelo todo o contexto. Muita chuva, muito barro, muita subida, barro até pela cintura, então foi a mais. Mas assim, algo importante. No meu Instagram também tem que eu fiz questão de cruzar a linha de chegada junto com o meu filho, porque eu entendo que é algo assim, eu preciso deixar um legado para ele. Ele precisa vivenciar coisas comigo para que ele possa levar para a família dele também. Então, quando faltava ali, eu acho que uns 300 metros, eu peguei na mão dele e fui junto com ele até eu cruzar a linha de chegada, porque para mim isso é o principal. Muito bem. Paraty, quando chove, realmente o bicho pega. Lá é terrível. Lá, quando o mar sobe um pouquinho, já alaga toda aquela parte cultural de Paraty. Agora, projetos para 2024. Eu sei que você está aí com o primeiro livro, já está em lançamento, vai ter coquetel no presencial. Mas e depois disso? Você pretende lançar outro livro agora em 2024? Você acha que está cedo demais? Como é que tá? Então, na verdade, como eu comentei com você, eu já tenho um outro projeto no coração. Só que sabe aquele negócio que, assim, no meu caso específico, tá? Eu sempre aguardo a direção de Deus, porque eu preciso fazer. Porque, assim, a melhor coisa que tem na nossa vida é a gente ser obediente. Quando nós somos obedientes, coisas na nossa vida fluem de uma forma que a gente não imagina. Esse livro que eu acabei de escrever, ele é prova disso. Eu só obedeci e ele foi muito rápido. Então, esse outro livro, como eu compartilhei com você, que é Ensine o Menino no Caminho, Espírito, Alma e Corpo, já é algo que eu já escrevi uns 3, 4 capítulos. Mas sabe aquele negócio que você fala assim, ó, não é assim, não é o senso, vou esperar para ver se esse vai dar certo para eu escrever o outro. Não, eu não tenho isso, porque eu tenho uma convicção que esse eu já escrevi, ele já deu certo. Eu até conversei com uma pessoa, e às vezes as pessoas podem falar assim, nossa, o William tá sendo uma pessoa soberba. Não, não é. Eu falei assim, ó, esse livro aqui, ele vai alcançar um número de vendas que eu nem faço ideia. Não porque sou eu, é porque cada pessoa que lê,
ela vai entender que ela precisa compartilhar isso com alguém. Então, ele tem físico, tem ele e-book, ele já está na Amazon, já está na Shoptime, já está nas Americanas, eu já até entrei, tem site internacional que ele está também, está lá escrito belga e holandês, eu nem sei ler aqueles negócios, mas ele já está lá. Então, são coisas que eu tenho uma tranquilidade, uma paz no meu coração para esses projetos. Uma coisa que eu entendi, eu deixo para as pessoas também, todo projeto, ele precisa de uma ação. Projeto sem ação, ele só é uma arquitetura. Então, o que eu entendi? Quando eu tenho um projeto direcionado, um público-alvo, eu preciso me mover. Como cada um que vai ver esse podcast aqui precisa entender isso. Porque você pode ter o projeto mais lindo que for. Se ele não sair do projeto, não vai adiantar. E aí, como nós falamos lá no comecinho desse podcast, são sabotadores. Precisa eliminar os sabotadores para que o seu projeto vá para o papel ou vá para a internet de alguma forma. Eu não sei. Cada um tem que saber qual é o seu projeto. Muito bem, temos aí uma dica de ouro. O autor acabou de nos dizer, né, que o livro tem formato tanto físico quanto digital no site da Amazon. Também pode qualquer coisa correr lá no Instagram dele. Repete seu Instagram, William. É @eu.williamsouza. William com 2 L's, N no final e Souza com S. Muito bem, já tem aí mais um arroba para vocês seguirem. Lembrando que essa entrevista vai ficar gravada no canal do YouTube, então já se inscreva aqui para acompanhar as entrevistas que são geradas diariamente. Canal do YouTube, Spotify, Anchor, Amazon, TikTok, Kawaii, Instagram e Facebook. Temos aí 8 plataformas para vocês assistirem a esse bate-papo. William, querido, só te agradecer por esse tempo, por essa conversa agregadora que você nos proporcionou hoje. Dizer que eu só te desejo sucesso, que esse livro prospere cada vez mais, que você não pare com essa missão de mostrar, conscientizar, através das suas experiências, toda essa modificação na vida. Então, assim, muitíssimo obrigada e volte sempre que você quiser. Obrigada, tá? Monique, eu que agradeço. E como eu disse, né? Nós não fizemos esse podcast em vão. Eu acredito que, embora seja o seu trabalho, parabéns pela excelência do seu trabalho. Eu tenho a convicção no meu coração que outras pessoas vão ser alcançadas, porque assim, sinceramente, eu jamais imaginava estar fazendo um podcast para falar do livro que eu escrevi. E você mandou a mensagem de prontidão, ok, vamos fazer sim. A gente até conversou, ficou meio que algumas coisas assim, mas está tudo certo. Muito obrigado pela excelência, muito obrigado pelo convite, e pode ter certeza, se o outro eu falar assim, yes, está feito, eu mando uma mensagem para você, a gente programa aí para a gente falar um pouco do outro também. Vai ser um grande prazer. Que maravilha! As portas estão abertas. Quero agradecer a todo mundo que assistiu, que vai assistir depois. Dizer que hoje tem live até 10h30 e já eu volto com mais autores nacionais. William, um beijo, querido. Obrigada. Obrigado. Tchau, obrigadão.